E aí, missionário, paz e bem ao seu coração. Aqui quem vos fala é, claro, Jadson Cantuária. E quero dar continuidade aqui à nossa série sobre testemunhas, né? Pessoas que testemunharam a ação do Espírito Santo através do final de semana de Duquesne. E está relatado aqui nesse livro, ó, Como em um Novo Pentecostes, né? Da Pat Mansfield, que foi o nosso primeiro episódio na semana passada, sobre essa ação do Espírito. Então hoje nós vamos falar sobre David Mangan, o que relatou que a presença do Espírito é como se fosse uma dinamite, força, poder, power na vida dele. Fica aí, vamos ver como que esse jovem viveu essa experiência do final de semana de Duquesne. Então, meus queridos, para você que não sabe ainda o que foi esse final de semana de Duquesne, eu quero trazer um pequeno relato para a gente entender, contextualizar por que eu estou trazendo aqui algumas testemunhas, né, desse evento tão importante que aconteceu no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, o final de semana de Duquesne, né, em 1967, é considerado o início da renovação carismática católica. Alguns jovens, né, decidiram se reunir para fazer um retiro para falar do Espírito Santo. Esses jovens já era do movimento Cursilho, né, os cursilistas, e decidiram então fazer um retiro para falar do Espírito Santo. Eles tinham duas preparações. Esses jovens, né, tinham que ler o livro A Cruz e o Punhal e também teria que ler os 4 livros, né, do Atos dos Apóstolos. Então esses jovens chegaram lá no retiro em 1967, viveram o retiro, né, as 4 pregações, né, 4 capítulos do Atos dos Apóstolos, e em determinado momento a água, né, da casa acabou e eles quase que foram embora, mas aí Deus agiu poderosamente por causa dessa falta de água, lá na capela, né, onde acontece o retiro, né, a casa de retiro Arca e a Pomba, que hoje é da Renovação Carismática Católica, aconteceu algo extraordinário com a Pat, com o David e com muitos outros que aqui está relatado. Então, o David, ele relata aqui, né, nesse livro, como que foi a experiência dele antes, durante e depois. Então, hoje, no vídeo de hoje, eu quero te falar sobre David Mangan, tá? No vídeo passado, a Pat falou como que foi a experiência dela, e hoje eu quero te falar sobre David, né? Esse jovem que considerou a ação do Espírito como uma dinamite. Então, primeiramente, quem é David Mangan? Então, David Mangan formou-se na Universidade de Duquesne como bacharelado em ciências, em matemática e em especialização em física. Olha só, ele também é físico, né? Eu sou físico e o David Mangan é físico também. Ele formou em 1966 e ele fala no testemunho dele que ele foi convidado, né, para dar uma das palestras, só que ele não entendia muito do Espírito Santo, né? Então, ele formou em 66 e foi convidado para participar do retiro em 67. O David e sua esposa moraram em Ann Arbor, em Michigan, né, no estado de Michigan, dos Estados Unidos. Eles têm 5 filhos, 16 netos. E o David também é autor de vários livros e tem dedicado sua vida profissional à educação no ensino médio e à evangelização. O David, no seu testemunho aqui no livro, ele começa dizendo que ele não tem nenhum crédito, né, por tudo que aconteceu lá em 67. Ele não tem nenhum crédito. Tudo que aconteceu é porque ele estava no lugar certo e na hora certa, né? E Deus resolveu agir naquele momento através dele. Então ele não tem nenhum crédito, né? Nenhum crédito quanto a isso. Depois o David, ele fala algo muito interessante aqui, né? Sobre o conhecimento que ele tinha teológico. Ele era um estudante, ele era formado em matemática com especialização em física. Então ele era um grande estudante. Ele fala aqui no testemunho dele também que ele já ensinava, né, na catequese, né, teologia também na paróquia dele, mas ele não sabia nada do Espírito Santo. Então ele foi para esse retiro para poder entender um pouco mais sobre a ação do Espírito Santo. Olha o que ele diz aqui. Eu fiz as leituras que foram pedidas dos Atos dos Apóstolos e também do livro A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. Mas tenho que ser sincero. Embora o livro A Cruz e o Punhal tivesse muitas referências ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais, depois da leitura eu ainda não tinha ideia o que era falar em línguas. Então o David aqui ele fala que fez a leitura da Cruz e o Punhal, né, que é um livro que a editora da RCC do Brasil lançou, né, no ano passado, 2018 eu acredito,
E ele fez a leitura dos 4 livros do Atos dos Apóstolos, mas mesmo assim não entendia nada, não sabia de nada o que era falar em línguas, o que era esse batismo no Espírito Santo. Olha o que ele relata também aqui, ó. Se eu não entendia o Espírito Santo ou o poder de Deus estava ausente na minha vida, o problema era comigo. Não era um problema de Deus. Era eu que precisava corrigir algo. Foi com essa atitude que eu fui para o retiro. Ou seja, ele não entendia que, ele acreditava que se ele não entendia algo, o problema não estava em Deus, mas com ele. E ele relata aqui que se ele não entendia do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, era problema dele, ele precisava corrigir isso, né? Então ele foi para esse retiro com essa intenção de entender mais, de descobrir mais o que era o Espírito Santo e como que o Espírito Santo agia na vida das pessoas. Então aqui no seu relato, David fala um pouco das pregações que ele viveu lá no retiro, foram 4, né? As 2 primeiras sobre os 2 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, né? E as 2 últimas sobre os dois últimos, né? O 3º e o 4º capítulo de Atos dos Apóstolos. Olha o que ele diz sobre a primeira pregação. Aprendi muito nessa pregação, mas a coisa da qual eu me lembro claramente foi o comentário que o pregador fez sobre Atos 1:8, inclusive que é o tema da renovação esse ano, né? Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Ele se referiu à palavra grega poder, como sendo a mesma que usaríamos em inglês para dinamite. Ou seja, o David ele fala aqui que ficou impressionado dele comparar o Espírito Santo, a força do Espírito Santo, como uma dinamite, né? Algo que está explodindo, algo que destrói, né? Que quebra as estruturas, né? E assim que o Espírito Santo age em nós, né? Ele quebra as nossas estruturas. Mas naquela época, em 67, né? O David ainda não tinha essa ideia de que o Espírito Santo poderia vir como uma dinamite, como uma força, né? Ele entendia o Espírito Santo como a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não tinha nada mais além do que isso, né? Então, entender o Espírito Santo como uma força, um poder, uma dinamite, para ele era totalmente novo. E olha o que ele fala da segunda pregação, você vai se surpreender com isso. A segunda palestra sobre Atos dos Apóstolos 2 foi o relato de Pentecostes. Eu imaginava que essa pregação seria emocionante, mas achei que a pregadora foi bastante monótona. Era uma senhora que conhecia alguns dos nossos conselheiros da faculdade, para nós ela era uma estranha. Tudo que eu lembro é que ela leu os Atos dos Apóstolos e disse: isto ainda está acontecendo. Isso é muito interessante, porque se essa frase tocou David, essa frase, isto ainda está acontecendo, é porque naquela época não tinha essa ideia de que o Espírito Santo poderia agir ali naquele momento. Poderia agir de maneira poderosa, como agiu em Atos 2, né? Como relato dos Atos dos Apóstolos. Então para ele foi muito intrigante saber que o Espírito Santo estava agindo hoje e agora, nesse momento ele está agindo. Então é interessante a gente saber como é que foi a experiência do David, né? Ele descobriu que o Espírito Santo estava agindo. E que não era uma expressão que ficou no passado, mas é uma ação do presente. Depois da pregação sobre Atos 2, tivemos grupos de partilha e eu entrei no meu grupo de partilha tentando descobrir por que eu não tinha uma dinamite. Então ele entrou no grupo de partilha dele se perguntando: por que eu não tenho uma dinamite, né? Por que eu, como católico, recebi o Espírito Santo no batismo, mas não tenho uma dinamite? E olha o que ele propôs aqui para a galera. Eu pensei que, como católico, eu recebi o Espírito Santo no sacramento da crisma. Isso é palavra do David, tá? Sendo a minha educação na área de física e matemática, eu tinha uma tendência de ser bastante analítico. Eu sabia que para um sacramento operar, havia 3 fatores. Olha os fatores que ele diz. Precisa ser um sacramento válido, deve ser ministrado por um ministro legítimo e deve ser recebido com fé. Esse último fator parecia ser o problema. Minha falta de fé expectante. Aí ele diz assim, ó: eu pensei que deveria ser por isso que eu não tinha a dinamite. Então, o David entendia que o que faltava para ele era a fé, para que ele tivesse a dinamite. E olha a proposta que o David fez para a galera. Eu disse aos outros: acho que devemos renovar nossa crisma. Na verdade, eu estava determinado a fazer isso. Lembre-se, eu nunca havia ouvido falar sobre o batismo no Espírito Santo ou sobre o dom de línguas.
eu não saberia pedir nada. Eu apenas disse, eu quero renovar a minha crisma. Olha o tanto que é interessante. Então, as reflexões que ele teve aqui teologicamente é que, para ele entender melhor o Espírito Santo precisava agir com mais poder, né, dinamite nele, então ele precisava renovar a crisma. Né? Então ele já era uma pessoa entendida, ele sabia que na crisma ele recebia os dons do Espírito, então ele precisava renovar então a crisma. E aí, beleza, né? Foram pro almoço, e quando acabou o almoço, né, ele foi conversar com a Pet e conversou com a Pet sobre essa proposta. A Pet aceitou, ela queria muito, e ela fala também isso no seu testemunho, né, sobre querer também renovar a sua crisma. Mas quando ele volta do jardim onde ele estava conversando com a Pet, ele encontra todo mundo se reclamando porque tinha acabado a água, né? Tinha acabado a água lá do retiro, como eu já havia explicado aqui. E aí ele fala algo muito interessante, que as pessoas, né, os líderes lá do encontro, pediram para que os jovens do retiro fossem para a capela rezar, pedindo para que voltasse a água. O David pensa assim, nossa, mas é muito estranho rezar por algo tão específico. Ele fala no livro, né? Eu sempre rezei pela conversão do mundo, pela paz do mundo, mas rezar por uma falta de água eu nunca tinha feito. E aí ele foi, né? Olha, ele diz assim, ó, ele nos pediu para ir à capela rezar. Isso era uma coisa perigosa para mim. Embora eu rezasse muito, acho que eu nunca havia rezado antes por algo específico, por algo que precisava de uma resposta imediata. Então, David, ele estava rezando por algo de uma resposta imediata. Hoje nós fazemos muito isso, mas na época ninguém fazia, né? O Deus era um Deus distante, não era um Deus do agora, que age agora. Então, David, quando entra na capela, né, começa a rezar, pedindo para Deus trazer a água, né, ele tem já uma primeira experiência, né? Ele sente que Deus dá a resposta para ele. Deus deu a resposta para ele dizendo, a água chegou. E ele agradece, ele começa já a agradecer pela água. E quando ele volta lá para baixo, né, quando ele abre a torneira, a água já está funcionando. Depois ele ficou sabendo que foi o encanador que chegou e tal, né? Que não foi exatamente Deus, milagrosamente, que derramou a água. Mas ele sentiu profundamente que Deus tinha agido para que voltasse a água. Aí foi interessante, foi a hora que ele voltou na capela. Primeiro ele não foi lá para ver se tinha água, depois ele volta para a capela para saber, para agradecer, desculpa, ele volta para a capela para agradecer a Deus. E quando ele começa a agradecer a Deus, é lá que ele tem a primeira experiência, que ele cai ao chão. Ele cai ao chão e ele relata aqui que ele não sabe como que ele caiu. Hoje a gente sabe, né, que ele repousou no Espírito. Né? Uma das experiências da renovação carismática, ou melhor, uma das experiências do Espírito Santo, né? De repousar no Espírito. Então ele repousou e ele só conseguia louvar, conseguia agradecer a Deus. Então ele saiu, voltou lá embaixo, né? E não entendia o que estava acontecendo, sorrindo para as paredes. E como matemática, ele fala, né? Como matemática, eu precisava voltar lá. E aí ele voltou lá de novo e caiu de novo, né? Repousou de novo no Espírito. E aí, de novo, começou a louvar e voltou de novo para onde a galera estava. Ninguém estava entendendo nada, né? Eu tava com cara de bobo, né? E aí ele falou assim, não, como matemática eu preciso provar pela terceira vez. Quando ele volta de novo na capela, ele cai pela terceira vez e ele começa a louvar, começa a bendizer a Deus e ele não conseguia se segurar. Então ele solta um grito, né? Ele solta um grito, agradecendo a Deus, que ele diz que não sabe se foi em inglês ou qual foi a língua que ele gritou, mas ele solta um grito, todo mundo do retiro ouve o grito dele e alguns vão na capela para saber se ele está bem. E quando chegam lá na capela, ele está lá maravilhado, sereno, em paz, né, com a cara transfigurada de alegria, e os outros que foram lá também tiveram outras experiências com Deus, né, nesse momento. E foi aí que o Senhor batizou David Mangum, né, no Espírito Santo, e ele testemunha aqui que acabou o retiro, né, continuou a sua vida no Espírito. Ele diz que passou mais de 9 meses a 1 ano feliz, alegre, não conseguia ficar triste com nada, só da ação do Espírito Santo. Ele coordenou o primeiro grupo de oração lá depois de 1 ano, né, que os líderes coordenavam. Então ele coordenou o grupo de oração, evangelizava, saía nas praças, né? E ele conta tudo isso aqui em seu testemunho. Então, que grande graça foi a testemunha, né? O testemunho de David Mangum para cada um de nós. Foi por meio dele
que a renovação carismática se espalhou e, acima de tudo, foi por meio desse jovem e de outros que o Espírito Santo foi propagado, né? Ele estava lá no lugar certo e na hora certa. Ele aceitou o chamado de propagar a graça de Deus. Então, que bênção para nós, carismáticos, o David Mangum, e ele relata aqui pra gente a sua testemunha, né? O seu testemunho de vida. Louvado seja Deus, obrigado por ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, tem um vídeo do episódio 1, né? Que é com a Pat Mansfield. E os próximos vídeos vão sair toda quinta-feira às 8 horas, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.